com assédio público. Neopentecostais intimidam adeptos de religiões afro a frequentarem igrejas evangélicas. Vamos entender direitinho esse texto aqui da Fabiana Moraes, que é uma ótima colunista lá do Intercept. Vamos lá, para todo mundo ficar por dentro. Em Pernambuco, clientes e vendedores são tratados como demoníacos. Em feira livre, e prefeitura quase tirou fogueira de Xangô das festividades juninas. Vamos lá. Dona Francisca já foi a última umbandista da sua comunidade quilombola, não mais. Vamos ler aqui, deixar bem maior aqui. Esses dias li uma das coisas mais tristes dos últimos anos. Era a história do reencontro de Jéssica Amorim, idealizadora do coletivo Acuã, com Dona Francisca dos Santos, de 73 anos, que conheceu em 2021. Francisca era a última umbandista da comunidade quilombola Teixeira, em Betânia, no sertão de Pernambuco. Estava tudo em uma matéria publicada pelo Alcoan, em parceria com a Marco Zero Conteúdo, que, aliás, é um site maravilhoso de reportagem. Dona Francisca era a última, não é mais. Pressionada por uma maioria de neopentecostais presente no povoado de cerca de 300 habitantes, ela abandonou a Ubanda, que acompanhou durante toda a vida. Agora ela frequenta a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em 1998 em Sorocaba, São Paulo, pelo pastor Valdomiro Santiago, dono de 6 mil templos em todo o país e de uma série de processos na justiça. É ruim você ser julgada por um mal que não fez. Eu sofria muito, disse ela para Jéssica ao explicar a sua forçada conversão. O texto sobre o processo violento enfrentado por Francisca ainda estava na minha tela quando eu soube da exclusão da fogueira de Xangô, criada pelos povos do terreiro de Caruaru, na programação junina. A festa de São João do município é um dos maiores eventos de Pernambuco. Absurdo, é muito triste isso. Tô vendo aqui, eu tô sabendo do Ismael, assim, acho que se der tempo no final da live eu vou dar uma lida. Tô sabendo da censura que ele está enfrentando, sim. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Uma semana antes, através de um trabalho realizado por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco, na qual sou docente, também soube da Feira de Ervas, que faz parte do complexo da famosa Feira de Caruaru, vem sofrendo há anos reiterados constrangimentos provocados por pessoas e grupos neopentecostais, comerciantes que trabalham no local e os clientes que circulam por ali, uma boa parte praticantes de religiões afro-brasileiras, são coagidos e expostos como demoníacos. Se o cliente for uma pessoa que ainda está se iniciando na religião e é assediado, nem entra aqui na loja, fica intimidando com medo de ser exposto. É comum que as pessoas passem, olhem e se benzam, diz a pedagoga e comerciante Maria Eugenísia de Azevedo da Silva, desculpem. Dona da Barraca da Paz, há 6 anos negociando na Feira de Ervas Caruarense. Ela revela os constrangimentos impostos por membros de congregações neopentecostais da cidade que são comuns no corredor no qual estão lojas como a sua, com direito a sessões de oração e tentativas de conversão como estratégias dos evangélicos. Essas ações têm causado impactos nos negócios de quem trabalha ali, afugentando compradoras e compradores. Maria é interpelada pela arrogância de quem instrumentaliza Cristo constantemente. Já aconteceu comigo, a pessoa vem aqui e tenta me converter, vem dizer que a minha prática é pecadora, vem com lição de moral. Ela é católica e conhece bem o uso de ervas e chás procurados, não apenas por praticantes de Umbanda, Jurema ou Candomblé, mas pela população em geral, que busca as propriedades medicinais das raízes e cascas. Em sua loja ainda vende produtos como pulseiras, figas, tarôs, garfos de Exu, defumadores, guias, chivas e flechas. É muito importante essa matéria do Intercept. Parabéns pela Fabiana por essa matéria que é realmente importante. Vamos seguindo aqui na leitura, que é muito bom. Vamos lá. Ela definiu constantes assédios como pura ignorância e contou que uma colega de uma cidade próxima, em Xangrande, teve a casa e o terreiro completamente queimados por um morador há 2 anos. Os atos de intolerância religiosa cresceram no Brasil no ano passado, de acordo com dados da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO. Não é a primeira vez que a Feira de Ervas é tratada de maneira distinta, o que é significativo em relação à vulnerabilidade de quem negocia ou compra ali.
no documento que declarou a Feira de Caruaru como patrimônio imaterial pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de 2006, título revalidado em 2021, lemos: esse lugar apontado como objeto de registro pelo IPHAN corresponde hoje a um conjunto de equipamentos e feiras formado pela Feira do Gado, pela Feira do Artesanato, aí incluído o Museu do Cordel, ponto de exposição, produção e reprodução de expressões artísticas populares pelos mercados da carne e da farinha situados no Parque 18 de Maio e pela chamada Feira Livre, com todas as suas feiras ou subdivisões, inclusive a de confecções populares e a chamada Feira do Troca-Troca. Apesar de ter sido uma das primeiras práticas a dar origem ao conglomerado comercial, cuja primeira formação remonta ao final do século XVIII, a Feira das Ervas, com seus orixás, cascas de caju roxo, pombagiras e Zé Pilintras, não foi citada no texto. Fogueira apagada. Pouco depois de saber que tinha acontecido na feira, com Francisca ainda reverberando na minha cabeça, apareceu o caso do motorista de Uber na Baixada Fluminense, que se recusou a levar mulheres e crianças vestidas com roupas ritualísticas do candomblé. Dizem que algumas coisas, de tanto serem mostradas, vão ficando invisíveis. Pela atual naturalização da violência religiosa no país, parece que é o caso. Falamos há tempos da intolerância e do racismo, que incidem sobre práticas afro-indígenas brasileiras. O artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, assegura que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Espera só um pouquinho. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. No Código Penal brasileiro, o artigo 208 informa que é crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Mas no contexto de enorme influência de parlamentares da bancada da Bíblia e de pastores a exemplo de Valdomiro Santiago, os atos criminosos se dão de maneira furtiva, subreptícia, na maioria das vezes se utilizando de sorrisos e da palavra salvação. Ela sufoca e mata principalmente a fé com raízes africanas ou indígenas. O fato é que, a despeito das denúncias e exposição dos casos, até agora essa cultura só ganhou corpo, ela não retrocedeu. O caso de Dona Francisca, volta para o começo do texto, é a síntese de uma espécie de nova colonização, na qual principalmente as áreas rurais mais pobres e os interiores do país vêm passando. Mais recente, um outro esquecimento na mesma cidade de Caruaru, a cerca de 370 mil habitantes, e que aqui nos indica a violenta condição da religiosidade de raízes não brancas no país, dá o tom do quanto a população desse segmento é perigosamente apagada no âmbito institucional. Depois de figurar por meio de muita negociação durante 6 meses, a programação de São João Caruarense, a Fogueira de Xangô, que estava ausente da primeira edição da enorme lista de atrações, enquanto isso, na chamada Noite Gospel, estrelas como Aline Barros e Anderson Freire figuravam no palco principal da festa, com capacidade para cerca de 100 mil pessoas. A reação da Associação dos Povos de Terreiro do município veio rapidamente. Mãe Rose de Oxum, nesse vídeo, fez um pedido público pela inclusão da Fogueira de Xangô entre as mais de 1.000 atrações previstas. Este ano são 2 meses de programação junina. E aí, Fundação de Cultura? E aí, Prefeitura de Caruaru? Cobrou. Todo ano é uma complicação. A Fogueira existe desde 2014, resultado de uma política de associação e da gestão passada, um trabalho coletivo. Não fomos chamados porque a Prefeitura alegou que não tínhamos um projeto, mas nunca houve necessidade de participarmos de edital. Abrimos um diálogo com a Fundação de Cultura e fomos incluídos, mas teríamos que realizar a celebração ou no Polo das Quadrilhas ou no Morro do Bom Jesus, contou o babalorixá Jeremias de Oxum, da Comissão de Trabalhos da Associação. Os 2 locais citados por ele recebem a menor atenção midiática e popular do que o Polo Azulão, no qual a Fogueira de Xangô costuma ser realizada.
A proposta foi recusada. Ou a celebração aconteceria no espaço de sempre, ou também acontece a noite afro, ou no palco principal, onde cantarão as artistas gospel. A prefeitura cedeu, depois da explicação técnica e institucional, a estratégia dos povos do terreiro será a busca pela oficialização da celebração no calendário junino, ou seja, para que ela seja definitivamente integrada à programação, além de um registro jurídico da mesma. Só que é luta de muita gente, viu, pessoal? É importantíssimo essa notícia que a gente está acompanhando aqui. Preconceito racial é crime, exatamente. E é por isso que a gente está tocando aqui. Eu não entendi bem esse comentário do Paulo M, mas vamos lá. Importante dizer que a fogueira em si não é erguida no espaço público, mas em um terreiro por medidas de segurança e saúde. Quando se trata de religiões de matriz africana, a gente tem sempre que correr atrás. Normalmente você não vê políticos de renome adentrando nos terreiros de candomblé como vemos nos templos e igrejas. Do mesmo jeito, não vemos o povo do terreiro na porta das igrejas entregando oferenda para fiéis e dizendo: tome isso aqui que Xangô vai lhe abençoar, comentou Jeremias. Ele acredita que o diálogo aberto com a Fundação da Cultura, após o caso, vai garantir menos percalços nas próximas festas. Vice-presidente do órgão, o radialista Erlon Cavalcante contradiz a associação. Ele afirmou que a celebração jamais esteve fora do calendário. Também me enviou um áudio informando que a celebração será no Polo das Quadrilhas e não no Azulão. Enviei perguntas para confirmar as informações passadas são corretas, mas até o fechamento dessa coluna eu não obtive resposta. Proteção hesitante. A disparidade entre as várias leis que, em tese, asseguram a liberdade religiosa no Brasil, o que está acontecendo é gritante. O papel diz uma coisa, mas o que vive não só Dona Francisca, mas as centenas de populações quilombolas do país constrangidas para se converterem, mostra outra. Além da já citada Constituição e do Código Penal, o Estatuto de Igualdade Racial informa, em seu capítulo 3, 4 artigos que asseguram direitos do povo do terreiro. O artigo 24, por exemplo, afirma o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana, compreendendo a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. Também a celebração de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos e respectivas religiões. O 4º parágrafo, em tese, deveria proteger a feira de ervas, na qual Maria negocia. Ela assegura a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas às respectivas religiosidades, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. Há ainda a Lei 7.716, de 1989, sobre crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, frequentemente relacionados às religiões afro-indígenas brasileiras. De acordo com o artigo 1º, serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. No entanto, os meios para que as pessoas, principalmente aquelas inseridas em contextos efetivamente ou simbolicamente mais distantes da letra da lei, efetivem as suas denúncias sobre racismo ou intolerância religiosa não são simples e nem são popularizadas. As ouvidorias dos ministérios públicos, por exemplo, recebem as denúncias e, posteriormente, as distribuem para promotorias com atribuição específica de investigar. Como me informou Ivana Botelho, procuradora e coordenadora do Grupo de Trabalho Racismo do MP de Pernambuco. Para ela, não é possível afirmar que casos de assédio e racismo religioso aumentaram no Brasil, a despeito de números como o da Renafro. Mas a publicização desses eventos, sim. Isso, por um lado, demonstra que parte da população não admite de forma passiva esse desrespeito. A promotora também apontou que uma denúncia de intolerância pode vir repleta de vários crimes. Tudo depende do que acontecer, da forma como a agressão se dá. Cada caso é analisado individualmente e definido pela promotoria que estiver à frente da investigação, de acordo com os elementos e informações coletadas, os crimes ali envolvidos. Infelizmente, o MP de Pernambuco não monitora
as mudanças da região em nenhuma comunidade, nem mesmo nos quilombolas. Elas hoje mostram como apagamento da própria história, com o apagamento da própria história, da própria vida, acontecem em nome de Jesus, moldado de acordo com interesses próprios, oferecendo não cuidado e irmandade, mas intolerância e destruição. Para saber, a Fabiana recomenda aqui os artigos. Leia o artigo Efeito da Cruzada Neo-Evangélica sobre Remanescentes do Quilombo, Questões sobre Educação e Identidade Quilombola, da Solange Aparecida do Nascimento e Pedro Abib. Assista o filme Ex-Pajé, que mostra como uma comunidade indígena é assediada por uma missão evangelizadora. Coluna impecável da Fabiana Moraes, lá no Intercept Brasil. Queria ter lido isso ontem, anteontem, na verdade, porque é muito bom as informações que foram colocadas aqui.